Eu passo, então, a palavra ao professor Ari Plonsky. Agradeço. Peço licença para fazer mais alguns destaques de presença. Inicialmente, a professora Linamara Riso Batistella, secretária da Pessoa com Deficiência, que teve que já se ausentar. O professor Celso Laffer, professor emérito da Universidade, também emérito da Faculdade de Direito e emérito do IRI, e que nos dá a honra de integrar o conselho do IEA. O professor Cláudio Rodrigues, que é o presidente do CIETEC, que é um dos espaços do ecossistema da universidade super importantes, que foi lembrado pelo André. O professor Marcos Bucherit, que é o presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Os professores Luiz Bevilacqua, que coordena o grupo de estudos USP no século XXI, encomendado na época pelo professor Zago como reitor e continuado agora pelo professor Vahan, e que tem propostas concretas na linha do ensino significativo, particularmente na transposição da ideia de pesquisa interdisciplinar que mobilizou nos anos 80 o professor Goldenberg a criar o IEA, a então passar a interdisciplinaridade com mais clareza ainda para o ensino de graduação. O professor Antônio Mauro Saraiva, que é o nosso coordenador aqui da área de da comissão de pesquisa nossa, e o professor Zé Álvaro Moisés, que, na verdade, é o que, estando no NUPES e no EA ao mesmo tempo, ele foi, de certa maneira, junto com a professora Elizabeth, o articulador deste evento, e, finalmente, meus compadres, amigos, queridos, colegas, o professor Afonso Fleury e a professora Maria Tereza Fleury, que, além de tudo, estão sorrindo e tem aqui uma situação em que eles estão engordando sem ter comido, né, depois de ouvir o André Fleury, a quarta geração de uma estirpe acadêmica fantástica, e que começou lá para trás com a família Vanzolini e família Leme, Fleury, enfim, é isso aí. Eu também só registro que nós, como é prática no IA, nós estamos transmitindo o evento e as perguntas podem ser encaminhadas pelo correio eletrônico iaresponde@usp.br. Aliás, já chegaram, pelo menos uma pergunta já havia chegado logo no comecinho, e me cabe, então, fazer também algumas considerações, e eu começo, de certa maneira, num ponto que o André tocou. Inovar é criar novas realidades. Inicialmente adstritas ao setor industrial, inovações são hoje reconhecidas e valorizadas também em outros campos da atividade humana. Um dos campos mais florescentes é o das inovações na gestão pública. E, divergindo do discurso que desqualifica a administração pública brasileira, cabe mencionar inovações exitosas, como as soluções integradas de atendimento ao cidadão e os modelos institucionais híbridos, exemplificados pelas organizações sociais. Ambas criaram novas realidades, percebidas como benéficas pela sociedade, como são, respectivamente, o Poupa Tempo e a OSESP, esta gerida por uma organização social. E, no nosso ambiente de CTI, o IMPA e o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, ambos também geridos por organizações sociais. O LNLS, aliás, marca a capa de edição de julho da revista Pesquisa da FAPESP, que traz o Sirius, esse fantástico projeto que provavelmente não poderia ter prosperado se não houvesse essa inovação na gestão pública chamada organizações sociais. A obra que motiva este seminário acadêmico focaliza uma particular inovação na gestão pública, que é a chamada, pelos autores também, autonomia universitária das universidades estaduais paulistas. Trata-se, como sabemos, da alocação sistemática e previsível de uma parcela expressiva da arrecadação tributária do Estado às suas 3 universidades clássicas. Clássicas porque a Univesp não faz parte desse acordo. Aparentemente incremental na gradação das inovações, incremental no sentido de que é o que já fazemos, mas melhor,
Pelas suas consequências, ela é considerada uma inovação paradigmática para a gestão universitária, ou seja, muda os modelos mentais subjacentes que moldam aquilo que fazemos. Contrapõe-se ao modelo referencial pelo qual os reitores e reitoras das universidades públicas precisam, a cada ano, mobilizar um arsenal de formas de convencimento para obter das autoridades os recursos para custeio e investimento adicionais à folha de pagamento. Esse modelo, o referencial, o clássico, né? O tradicional, tem efeitos deletérios que vão além da imprevisibilidade orçamentária. Um exemplo contundente foi a publicação de um manifesto a favor de uma das candidaturas à presidência da República nas eleições passadas, subscrito ex officio pela quase totalidade, 54 de 58, dos reitores e reitoras das nossas co-irmãs federais. O que foi um evidente capitis diminúcio da estatura esperada de dirigentes de instituições que têm autonomia assegurada pela Constituição Federal. É justamente sob a ótica da autonomia universitária que os autores, em boa hora, nos trazem um rico composto de conceitos e práticas, de ideais e das coisas como são, na vigência do modelo de financiamento das universidades paulistas. Merece destaque o fato dessa inovação, sustentada legalmente apenas por um decreto, manter-se operante há quase 3 décadas. Em adição ao tempo transcorrido, que por si já faria por merecer uma obra da latitude da que nos foi oferecida, 2 fatores, também temporais, me pareceram ter motivado os autores. Um, institucional, é o desgaste do modelo de gestão financeira ensejado pelo modelo de financiamento inovador praticado desde a década de 1990, evidenciado pelos graves desequilíbrios orçamentários recentes nas 3 universidades paulistas. O outro, pessoal, é o desejo evidente e bem-vindo de compartilharem as vivências e experiências que os autores tiveram ao longo da sua trajetória na gestão acadêmica, que praticamente coincide com a do decreto de 1989. Por terem atuado em posições-chave em algumas das administrações da USP, esta passou a ser, naturalmente, o foco da narrativa, que se beneficia da riqueza de informações que adquiriram como observadores privilegiados, mas que carrega intrinsecamente os filtros perceptuais que decorrem da atuação dos autores na gestão superior da universidade. É bem-vinda a escolha da autonomia como eixo estruturante da análise das práticas contemporâneas da gestão universitária pós-1989. Foi uma opção desafiadora, se me permitir o empréstimo do título do livro, pois o próprio entendimento do que é autonomia varia bastante. Como os autores indicam, o decreto, abre aspas, atendia com criatividade a anseios difusos que eram constantemente lembrados sob o nome de autonomia, fecha aspas. Usada e por vezes abusada, a bandeira da autonomia universitária continua sendo desfraldada aqui e em outros contextos. Como, por exemplo, no op-ed sobre o sistema universitário da Índia, publicado na edição de ontem da versão internacional do New York Times. Sob um título que nos soará familiar, India's Higher Education Troubles, o articulista, professor de Sociologia na Universidade de Delhi, preconiza que, para a superação das mazelas históricas, cito o original em inglês, "The country's public universities need better funding and greater autonomy." Notemos os termos escolhidos. Não é apenas more, mas sim better funding. Não é genericamente autonomy, mas sim greater autonomy. O que são, no nosso contexto, melhor financiamento e maior autonomia? Essas questões ecoam na obra em tela ao perguntarem os autores se a Universidade Pública Paulista, abre aspas, teria se limitado a tratar a autonomia como pressuposto exclusivamente financeiro,
deixando de operá-la no sentido de se autonomizar como instituição, capaz de prestar contas, desenvolver normas adequadas à sua natureza especial, ter transparência pública, viabilizar modelos inovadores de financiamento e internacionalizar-se. Fecha aspas. Talvez devamos radicalizar essa pergunta e focalizar o que penso ser o axial dentre os desafios da autonomia universitária. Como utilizar a autonomia não apenas, e não é pouca coisa, para que a universidade seja cada vez melhor gerida e administrada financeiramente, novamente, isso já não é pouca coisa, mas também para que se transforme numa instituição capaz de influenciar o ambiente externo, transferindo-lhe suas normas e valores. Em outras palavras, como pensar a autonomia na estratégia de desenvolvimento institucional da universidade, para que esta seja percebida como valiosa pelos seus participantes e pelos indivíduos e organizações com os quais interagem. Pois, quanto maior for a capacidade da universidade de transferir suas normas e valores, maior será sua capacidade de obter apoios, eliminar resistências, obter os recursos de que necessita e expandir a sua esfera de influência. Os autores são sensíveis a esse desafio, ao manifestar que a sua motivação é, abre aspas novamente, identificar as oportunidades aproveitadas ou perdidas pela universidade para consolidar a sua autonomia, que apresenta, no momento atual de adversidade financeira, possibilidades inovadoras para a relação da universidade com o Estado, a sociedade e os setores econômicos do país. Fecha aspas. Assim, imagino que haverá um tempo dos autores nos brindarem com a sua devolutiva a respeito do que estão ouvindo, né? Assim, convido os autores a nos brindar com as 2 ou 3 prioridades, inovações prioritárias, se quiserem, para a consolidação da autonomia na agenda estratégica das universidades paulistas ou, se for mais adequado, ao menos para a da USP. Ao agradecer, também em nome do professor Paulo Saldiva, diretor do EA, a presença ilustre dos colegas debatedores, valorizar a parceria do NUPS, nosso Núcleo de Políticas Públicas, e principalmente reconhecer a valiosa obra dos colegas professores Drogovic e Musi, observo que nos reunimos no EA nesse primeiro dia de atividades acadêmicas plenas de um semestre especialmente importante para o Brasil, para o nosso Estado e, em particular, para as nossas universidades. Oxalá o debate possa ajudar a iluminar a nossa trajetória.